lição 3 da série Fazendo Amigos para Deus, da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Eu gostaria de lhe desafiar a se inscrever no nosso canal ou fazer propaganda desse canal para outras pessoas, para que eles possam se inscrever também. Esse é um trabalho voluntário, esse é um trabalho missionário dirigido aos professores e aos alunos da Escola Sabatina. Nessa semana, a lição 3 está falando olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Jesus é o ganhador de almas por excelência, o perfeito. O que nós aprendemos de Jesus, do seu olhar para com as pessoas, da sua visão das pessoas, dos seres humanos, que nos ajudam também a termos efetividade na nossa pregação, no nosso testemunho pessoal junto às pessoas, né? Uma ocasião, Jesus curou um cego e a Bíblia diz que esse é um dos únicos casos, pelo menos que eu me lembro, que um milagre foi feito em duas partes, né? Em duas etapas. Marcos capítulo 8. E diz que esse cego, na primeira vez Jesus o curou, ele passou a ver, só que ele passou a ver de forma nublada. Ele via as pessoas como árvores andando. Isso é muito interessante, porque muitas vezes também a nossa visão do mundo, das pessoas, nós como pregadores do Evangelho, como membros da Igreja de Deus, como este cego, é defeituoso, ou seja, a gente enxerga, mas a gente enxerga de forma nebulosa, não fica claro aquilo para nós. Mas como é que a gente pode tornar claro? Como é que Jesus pode fazer o segundo toque, o segundo milagre na nossa vida para que a gente possa discernir as pessoas? Como é que podemos observar o mundo com o olhar de Jesus? E o que aprendemos do estilo de Jesus olhar para as pessoas? O que aprendemos desse trabalho de Jesus? Esse é o primeiro tópico da lição dessa semana, né? Então, ao analisar o relacionamento de Jesus com as pessoas, o seu olhar, a sua visão das pessoas, para então lhes pregar o Evangelho, nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que as pessoas vêm a Cristo geralmente trazidas por amigos ou parentes. Há muitas estatísticas que mostram isto. A maioria das conversões de nossa igreja vem através do testemunho pessoal, dado a um amigo, a um parente, a um vizinho, a um conhecido, a um cliente, a um fornecedor, enfim, pessoas da nossa relação. Você lembra dos amigos deste cego que eu citei, de Marcos 8, verso 22, que a Bíblia diz que eles trouxeram o cego para Jesus e eles rogaram que o tocasse. Ou seja, aqui há uma influência pessoal no trabalho missionário. Então, isso é uma lição para nós. Às vezes a gente quer que o mundo se converta, a gente até ora sobre isso, mas a gente não faz nenhum esforço para buscar um amigo para um programa especial da igreja, para convidá-lo para um almoço em nossa casa, para então ali podermos desenvolver uma amizade maior e testemunhar de Jesus para ele, ou podemos ajudá-lo naquilo que ele está precisando mais, não é uma carência, seja ela alimentar, seja ela afetiva, enfim, uma série de coisas que podemos fazer. Diz aqui que os amigos do cego que Jesus curou, eles não apenas levaram, mas eles insistiram com Jesus para que o tocasse, para que o curasse. E aí está a importância do envolvimento e da atitude pessoal. Não se ganha almas num sofá apenas. Não se ganha almas fazendo discursos, fazendo muitos programas. Se ganha almas fazendo contatos pessoais, diretos e com intenção de salvar a pessoa, né? E aí está a história desse cego que foi curado em duas etapas. E Jesus aqui estava tentando dizer, a própria estrutura do Evangelho de Marcos, esse milagre de Marcos 8, nos mostra isto. Porque na primeira parte, há sempre alguém que tem dúvidas sobre quem é Jesus. Na segunda parte do Evangelho, Jesus começa a responder, a tal ponto de que lá no final de Marcos, aparece alguém, um centurião, dizendo verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ou seja, há um desenvolvimento do conhecimento e da relação da pessoa com Jesus, até que ela compreenda quem é Jesus. E para que isto ocorra, nós precisamos da influência do Espírito Santo, mas nós precisamos também da nossa influência, acompanhando a pessoa, o desenvolvimento da pessoa, até que seus olhos se abram. Até que ela deixe de ver as pessoas como árvores andando e ela passe então agora a ver claramente, como foi o caso desse cego. Segundo ponto que eu destacaria aqui
do olhar de Jesus para com as pessoas e que nos ajuda hoje a traçar elementos do nosso testemunho pessoal também, como melhorar o nosso testemunho pessoal, é que Jesus via as pessoas sempre com um olhar de aceitação. E isso é muito, muito importante. Muitas vezes a gente recebe na igreja ou até em outro lugar uma pessoa e a gente olha com um olhar discriminatório as roupas que ela está usando, as joias que ela está usando. Olha o jeito de ser, as tatuagens desta pessoa. Isso me incomoda, alguém pode dizer. Mas Jesus olhou, por exemplo, para a samaritana com um olhar de aceitação. Por que ela parou para conversar com aquele judeu ali que era seu inimigo? Nós, tradicionalmente, sabemos da rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram pessoas que tinham uma base judaica, mas eles eram pessoas misturadas com outras nações. E eles criaram até um sistema de culto paralelo lá no Monte Gerizim. E os judeus os odiavam simplesmente por isso e por outras coisas. Agora, é interessante, Jesus olhou, Jesus conversou com ela e Jesus mostrou aceitação, não pelo pecado dela. E Jesus foi claro com ela, se você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. Mas não foi isto. Jesus mostrou que aceitava ela do jeito que ela estava, para que ela pudesse ser transformada. Então, João capítulo 4, a história da samaritana, depois você deveria reler, ilustra exatamente o que Jesus fazia. E é interessante, no olhar de Jesus, ele não via o que as pessoas eram, mas ele via o que elas poderiam se tornar, e isso faz toda a diferença, né? Um ponto também interessante do olhar de Jesus, que nós precisamos discutir aqui, é que a história de Jesus e dos discípulos ilustra que devemos começar o testemunho a partir do lugar onde nós estamos. Isso é muito importante. Há muita gente que quer ser missionário e quer ir para a África, quer ir para um outro país distante. Não, isso não há nenhum problema. Aliás, isso é ótimo. Nós devemos incentivar isso, devemos apoiar as pessoas que têm esse espírito missionário. Mas muitas vezes há pessoas que querem ir para fora, quando perto deles há um campo missionário vastíssimo, a começar da sua própria família. Então, nós devemos começar onde Deus nos colocou. Não é ficar esperando um momento para testemunhar. Um dia eu ainda vou ser um grande pregador, um grande missionário. Comece de forma simples, comece de forma direta. E a Bíblia fala da história de André, né? E André começou com a família. Ele começou a testemunhar para o irmão, né? E depois ele testemunhou até para a nação, ou seja, representantes da nação, naquela época, culturalmente a mais poderosa do mundo, que eram os gregos, em João 12, verso 20. Você pode ler isto. Então, devemos entender que devemos começar o testemunho sempre a partir do lugar onde estamos, e não ficar com sonhos mirabolantes que nunca vão se concretizar e o trabalho nunca será efetivado. Jesus também, essa é uma outra característica do olhar de Jesus, ele sempre atendia com sensibilidade, mesmo as pessoas mais difíceis, né? Então você toma, por exemplo, o chamado dos discípulos em Mateus 4, né? Aquela gente era complicada, Pedro, João, eram pescadores rudes, grosseiros, e tinham dificuldade de percepção, de entender, mas Jesus teve paciência com eles. Nós também lidamos com pessoas desse tipo, temos que ter paciência e perseverança nesse caso. Não é? A história daquele escriba que chegou para Jesus tentando testá-lo, lá em Marcos 12, né? E uma história que salta aos nossos olhos é a história do ladrão na cruz. Jesus podia bem desprezar aquele indivíduo, ele já estava no final do seu trabalho, e ali estava um ladrão, mas que no momento derradeiro da sua vida aceita Jesus, com toda a sua dificuldade, com toda a sua limitação, e Jesus lhe deu uma palavra de salvação, de segurança, de esperança naquele momento, e ele foi salvo, Lucas 23, 39 a 43. Né? E a experiência de Jesus e a experiência dos apóstolos também nos mostra que nós devemos estar sempre atentos às oportunidades. Né? A história de Paulo, né, que estava em Troade, foi ali impelido para sair dali e ir para Macedônia, porque Deus estava abrindo uma porta para ele. E ele acabou atingindo o continente europeu com isso. Né? A história de Felipe e do eunuco, não é? Tesoureiro da rainha de Candace, da Etiópia.
e Felipe estava ali e o Espírito Santo o conduziu e ele aproveitou essa oportunidade para pregar para aquele homem se converte e ele vai para a Etiópia e ali o cristianismo se desenvolve naquele país. Então, devemos sempre aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para pregarmos o Evangelho. Então, a nossa conclusão de hoje ficaria com duas perguntas muito interessantes para você discutir com seus alunos. Primeiro quais pessoas com quem você entra em contato não conhecem a Deus? Note, aqui um perigo. Muitas vezes nós, como adventistas, nós temos amizade só com os adventistas. E isso acaba sendo um problema para o testemunho, porque a gente não se aproxima de outras pessoas. A gente forma uma espécie de redoma, um clã nosso. Você já foi a uma festinha de aniversário de algum crente, de algum adventista? Normalmente só estão adventistas ali. E se tem alguém de fora, a gente às vezes faz um bolinho e fica conversando com os adventistas e esquece daqueles que são de fora. Devemos abordar essas pessoas, devemos nos aproximar dessas pessoas, deveríamos sorrir para essas pessoas, devemos puxar conversa com essas pessoas. Então, a pergunta é, com quais pessoas você entra em contato que não conhecem a Deus? Então, você deve pensar quais são essas pessoas. Pergunta ao seu aluno quais são essas pessoas. Bem, e a segunda pergunta, e o que você faz ou está fazendo ou deveria fazer para testemunhar para elas? Então, uma coisa bem prática, mas que vai nos ajudar nesta semana a estimular os nossos irmãos para testemunharem durante toda a semana seguinte e ganharem pessoas para Cristo. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.